Fala galera! 40ª semana! 40 semanas de histórias de Portugal, completando 9 meses que Anderson veio pra cá, que a gente começou a contar a nossa história aqui no canal. E tá nascendo um bebê, 9 meses, quase, é uma gestação. É uma gestação. E estamos aqui para mais uma semana. Hoje eu vou falar sobre o meu trabalho no lar de idosos, sobre a minha experiência. O pessoal está esperando esse vídeo aí e hoje o vídeo sai. Bora pro vídeo. Oi, pessoal. Então, hoje eu vou falar sobre a minha experiência em lar de idosos. Quando eu cheguei aqui, eu levei 2 meses para começar a trabalhar, enviando bastante currículo. Não achei tão fácil de conseguir emprego, até que surgiu uma vaga em um lar de idosos. Foi até legal a forma como foi, porque um passageiro no autocarro conversando com o Anderson falou que estava saindo desse lar, que ele ia ingressar nos autocarros e nessa conversa, o Anderson perguntou a ele se tinha algum contato, onde era, pegando as informações com ele, e ele prontamente, muito solícito, passou o número da supervisora e eu liguei para ela perguntando pela vaga e ela pediu para ir no mesmo dia fazer a entrevista. E eu fui lá fazer a entrevista, consegui a vaga e fiquei. E assim, falei a verdade que eu não tinha experiência, que eu nunca tinha trabalhado na área. Isso aqui eu acho muito importante, você falar a verdade, porque aqui não conta assim, eles não vão te pedir tua carteira de trabalho do Brasil para comprovar se você tem ou se você não tem experiência. Mas se você falar que tem experiência, você tem que mostrar que você sabe fazer o serviço. Então, nessa questão é bom você ser sincero. Não tem problema não ter experiência, porque a maioria dos locais, quando você não tem experiência, eles te ensinam o trabalho, você fica uns dias lá treinando, aprendendo. Até porque, em relação ao lar de idosos, por mais que você tenha experiência, cada local trabalha de uma forma diferente. Porque a gente lidar com pessoas, lidar com idosos, cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas manias, cada um tem a sua rotina. Eh, e cada local o trabalho é de um jeito, cada um, né, igual em qualquer empresa, se você trabalhar na mesma área, cada empresa vai ser diferente uma da outra. Então, eu entrei nesse lar, se eu não me engano, foi no dia 15, eu acho que foi no dia 15 ou 16 de maio, e eu dei uma paradinha aqui para eu ver a data. Foi isso mesmo, dia 15 de maio, eu comecei nesse lar, que é relativamente perto aqui de casa. É bem pertinho, na verdade, é 4 quilômetros aqui de casa. No início, eu levava bastante tempo para chegar lá, mesmo sendo perto, porque eu saía de casa às 6h30 da manhã para pegar às 8, porque eu tinha que deixar a Helena no meio do caminho e de autocarro. O autocarro aqui, transporte público, infelizmente aqui é uma realidade que infelizmente não funciona bem não. A forma como eles trabalham, comboio vira e mexe está em greve e autocarro não dá para contar. Tipo assim, é coisa de se o motorista estiver de folga, não tem outro carro para substituir naquele horário. E aqui é por horário. Tem um horário certo de passar o ônibus. Então, assim, no dia da entrevista eu já passei sufoco com o autocarro, porque eu fiquei 2 horas no ponto esperando passar o autocarro. Então, no primeiro dia, no da entrevista, eu passei sufoco.
Aí eu fiquei, se eu não me engano, um pouco mais de uma semana indo de autocarro, e na volta, na saída, o Anderson me buscava a Helena e a gente vinha para casa. Então, em relação ao lar, esse primeiro lar que eu trabalhei, 12 horas de trabalho, plantões de 12 horas, funciona assim, são plantões de 12 horas, e você trabalha 2 dias, no máximo 3 dias consecutivos e folga 2. O que dá, em média, 15 dias trabalhados no mês. E isso para mim era muito bom, porque era na minha, eram menos dias para depender de alguém para olhar a Helena. Aí eu pegava 8 horas da manhã e saía 8h30 da noite. Por que 8h30 da noite? Porque tinha 15 minutos de intervalo de manhã e 15 minutos de intervalo da tarde. Então, esses 30 minutos não contabilizava no horário de trabalho, no horário trabalhado. Tinha dia que a gente não conseguia tirar esse horário de descanso, mas enfim. É muito cansativo, muito cansativo mesmo. Nesse local que eu trabalhei, eram 12 horas trabalhadas. Tinha 1 hora de almoço que a gente tirava, que eu ficava sentada para descansar a perna, porque andava para lá e para lá e para cá o dia inteiro. Sempre tinha coisa para fazer. Sempre tinha. Então, a primeira semana foi doída, doída mesmo, porque eu passava o dia inteiro andando. E lá foi, tem muitos lares aqui que eram casas e se tornaram lares. Lá foi construído para lar. Então a estrutura é muito boa, um local bem legal mesmo. É tipo um hospital com aqueles corredor, com aquele corredor imenso. E tinha um andar que eu ficava que era grande. No andar que eu ficava eram, se eu não me engano, era em média 46 utentes. Aqui os idosos são chamados de utentes nos lares. Então era em média 46 utentes. Então o que que a gente fazia? E aqui também não é, a gente não é chamada de cuidadora de idosos, nós somos auxiliares. Auxili... Eu estava tentando lembrar o nome, é auxiliar de ação direta, que é o nome. Então a gente é tratada como auxiliar. Então a gente chegava de manhã. Essa é a minha primeira experiência no primeiro lar. A gente chegava de manhã, 8 horas da manhã, e começava a dar banho, levantar, dar banho. Todos os dias eles tomavam banho nesse lar. E todos os dias a gente chegava e dava banho. Normalmente, lá tinha uma escala que a gente via assim que a gente chegava, com quais os utentes que a gente ia levantar e cuidar do banho. Não era todo dia as mesmas pessoas que a gente cuidava, era um rodízio, né? Então eles separavam por grupos, grupo um, grupo 2, grupo 3, e botavam o nosso nome do lado no dia que qual grupo eu seria responsável de levantar, de cuidar, de dar banho naquele dia. Então, se eu não me engano, nós éramos 6 auxiliares para cuidar daquele andar de 40 e poucos idosos, 46 utentes. E de manhã a gente dava banho, então a gente pegava 8 horas. Aí chegava levantando as pessoas, e 9 horas parava para o pequeno almoço. Aí a gente tinha que parar todos os banhos. Quem não tinha tomado banho, não tinha levantado, tomava o pequeno almoço no quarto, a gente levava na cama para eles tomarem o pequeno almoço. E quem já tinha sido levantado, tomado banho, ia para o refeitório para tomar o pequeno almoço. Então, esse deslocamento também somos nós que fazemos. Então, assim, esse deslocamento também era por nossa conta, né? A gente que levava eles para o refeitório e levava o pequeno almoço para o quarto de quem não tivesse sido levantado. Aí era em média 45 minutos, 1 hora de pequeno almoço. Aí quando terminava de servir, a gente que servia o pequeno almoço, quem tinha dificuldade de comer, a gente ajudava a comer. A gente tem que colocar uma babete, que é como se fosse um aventalzinho para eles não sujarem a roupa de quem já estava levantado.
E depois que eles terminam de tomar o pequeno almoço, a gente recolhe aquela louça de quem estava no quarto, recolhe a louça do refeitório, põe numa vasilha, numa bacia lá que tinha, num carrinho, para descer para a cozinha para ser lavado. Tirava aqueles utensílios do refeitório e levava para a sala de TV. E eles ficavam assistindo TV. Quando a gente botava todo mundo na sala de TV, a gente voltava para os quartos para continuar dando os banhos. Até meio-dia, todos tinham que estar de banho tomado e com a cama feita. Todos limpinhos, banho tomados, arrumadinhos, penteados, dentes escovados, todos bem cuidados, até o meio-dia. Que meio-dia eles voltam para o refeitório para almoçar. Aí almoçam, a gente vai lá, serve o almoço deles. Se for carne, a gente tem que ajudar. Tipo assim, a carne eles não conseguem mastigar direito, corta pequenininho. Peixe tem espinha, você tem que tratar o peixe, tirar as espinhas e tratar para que eles consigam se alimentar. Tem uns que comiam já comida batida, né, que não conseguiam mastigar. E essa parte era a gente que organizava. A comida vinha pronta, mas a gente que botava no prato, servia, é, ajudava eles se alimentarem e a gente auxiliava nisso, na questão da alimentação deles. Terminava o almoço, levava todo mundo de volta para a sala de TV. E aí tinha a escala do horário de almoço. Alguns iam almoçar 1 hora e voltava às 2, um pessoal ia às 2, voltava às 3. Normalmente ia de 2 em 2 para o almoço. E fazia essa troca, né? Tinha que ter sempre alguém com eles. Porque eles não podiam ficar sozinhos na sala. Porque se precisasse ir no banheiro, se sentisse mal, alguma coisa, sempre tinha que ter alguém com eles. Eles não podem ficar sozinhos. E quando a gente voltava do almoço, tinha que ver quem tinha visita. É, Quando termina o almoço também começa a trocar as fraldas, porque já estão desde manhã com a mesma fralda, troca as fraldas e volta. Todos eles têm que trocar a fralda e voltar para a sala de TV. Só que né, nem todo. A gente está no revezamento do almoço, né? Então a gente tem que se comunicar, nós auxiliares, para saber quem já foi trocado, quem não foi. Temos que olhar a lista de visitas, porque sempre tem visitas e quando vai para visita, principalmente, a gente tem que fazer aquele check-up no utente, né? Tem que ver se ele não sujou a blusa com sopa, porque todo dia eles tomam sopa antes do almoço. Aí tem que ver se não sujou, se sujou tem que trocar, tem que verificar de novo a fralda, porque às vezes você troca e ele faz xixi ou faz cocô e você tem e ele não pode, o utente não pode ir para visita com fralda suja, né? Porque é falta de cuidado nosso. E tem que estar sempre verificando esse tipo de coisa. Aí, quando dá 4 horas da tarde, é o lanche da tarde. Aí volta, pega todo mundo na cadeira, a cadeira de rodas de todo mundo, leva de volta pro refeitório, serve de novo. Quem é acamado vai nos quartos, alimentos acamados. E de 4 às 5 é esse lanche da tarde. Aí dá o lanche de todo mundo, recolhe a louça. Se tiver alguma coisa suja lá, a gente limpa. Ah, esqueci de falar. Nesses intervalos, quando terminam as refeições, alguém sempre fica responsável em cuidar do refeitório. Também somos nós que fazemos a limpeza do refeitório. Tinha que ter mesa posta. Então, assim, a gente tinha que trocar almoço, tem que ter mesa posta. O guardanapo, o copo com a água deles, o talher, tinha que ser tudo ajeitadinho. E era a gente que organizava isso também. A gente passava a vassoura no refeitório todo, fazia mesa posta, tem que ter mesa posta do café da manhã, do almoço, do lanche e da janta. Aí tá, terminava a janta, terminava o lanche da tarde, a gente já pegava e deitava alguns, tinha uns que deitavam cedo. Então, tinha uns
6 utentes, mais ou menos, que deitavam após... Não, tinha mais. Tinha alguns utentes que deitavam logo após o lanche. A gente deitava esses utentes após o lanche. E quando a gente deita eles, tem que trocar a fralda de novo, porque já vão dormir, né? E não podem estar molhados para dormir. Aí a gente troca esses utentes para dormir. Troca a roupa, porque eles não podem dormir com a mesma roupa que estão durante o dia. Aí põe o pijama deles, troca a fralda, põe o pijama. Nesse lar que eu trabalhei, eles passavam a noite só a parte de baixo só com a fralda. Porque durante a noite a gente passava trocando fralda, entendeu? Então ficava mais fácil. Então eles ficavam só com a fralda na parte de baixo. E voltava 7 horas da noite, era janta. Levava quem não deitou pro refeitório, servia a janta, ajudava a comer, tudo de novo. Quando terminava a janta, normalmente a gente terminava a janta umas 7h40, 7h45, e a gente ia deitar quem ainda faltava. E 8h30 a gente ia embora. 8 horas chegava o pessoal do turno da noite, que também é plantão de 8 horas, de 8 da noite a 8 da manhã. E esse pessoal da noite, como que é o serviço? Eu sei porque eu acabei, depois que eu completei um mês, eu comecei a fazer escala, começou a intercalar com turnos do dia e turnos da noite. Aí o pessoal da noite chega 8 horas, chega 8 horas da noite, ajuda a gente a terminar de deitar esse pessoal que depois da janta, né? E eles limpam o refeitório, mas aí já é uma limpeza mais profunda, né? Uma limpeza mais caprichada de lavar o chão, limpar os armários se tivessem precisando, aí tira as toalhas de mesa, põe para lavar, tem que levar na lavanderia, botar para lavar, botar para secar e deixar a dobradinha lá, que antes nesse intervalo entre o pequeno almoço e o almoço, a gente já é o turno da manhã que põe essas toalhas no lugar, né? E o turno da noite são 2 pessoas que ficam no turno da noite nesse andar. Então são 12 utentes a serem banhados pelo pessoal do turno da noite. Então quando dava 10 horas da noite, 10 horas. Deixa eu me lembrar aqui, gente, porque já tem um tempinho que eu saí de lá. Tinha ceia, era isso mesmo, 9 e pouca, 9, 10 horas da noite. Tinha ceia que a gente tinha que dar, que a gente passava dando o iogurte com bolachas. Tinha uma que tomava às vezes uma papa e a gente passava tirando o penso, né? Que é um absorvente grandão. A gente passava tirando o penso. E quando dava... Aí a gente pegava as roupas que já estavam lavadas deles para organizar nos guarda-roupas dele, botar no quarto de cada um. Aí o turno da noite pegava as roupas limpas e já estavam lavadas e passadas e dobradas. Era só levar para o quarto de cada um e organizar no guarda-roupa. E era lavar refeitório, dar ceia, guardar a roupa no guarda-roupa de cada um. Tinha um armário lá que era roupas da casa, que quem não tinha roupas, a gente usava aquelas roupas da casa. E a gente parava, né, ia descansar. Normalmente nesse horário a gente descia para jantar. Aí voltava, descansava um pouquinho. Quando dava 4 horas da manhã, a gente levantava para dar medicação, né? Que tinha um pessoal que tomava medicação em jejum. O pessoal, 10 horas da noite na ceia, também tinha um pessoal que tomava medicação. Às 4 horas da manhã, jejum, dava medicação do pessoal que tinha que tomar medicação em jejum. E começava
a fazer a ronda, né. O pessoal que a gente não dava o banho, a gente fazia a ronda para ver se tinha xixi, se estava limpo, se precisava trocar a fralda, e a gente fazia essa ronda do pessoal que não ia ser banhado pelo turno da noite, que é do pessoal do dia. E quando dava mais ou menos umas 5 horas da manhã, a gente começava os banhos. Cada um tinha 6 banhos, né, que são 12, são 2 pessoas no turno da noite, como são 12, 6 banhos para cada um. E a gente dava esses 6 banhos, fazia as camas e 8 horas da manhã chegava o pessoal do turno da manhã e a gente ia embora. Então, assim era a rotina de trabalho no primeiro lar de idosos que eu trabalhava. Aí, o que aconteceu? Anderson entrou de férias e ele olhava a Helena para eu ir para o trabalho. Porque era a cada 2 dias que eu trabalhava e tinha dias que eu comecei a fazer noite, tinha dias que eu fazia noite, aí minha rotina ficou mais ou menos assim. Eu trabalhava 2 dias no turno da manhã, folgava 2 dias, trabalhava 2 dias no turno da noite, aí folgava 2 dias de manhã. Então, assim, os dias que eu trabalhava à noite, eu não precisava de ninguém para olhar a Helena. Nos dias que eu trabalhava de dia, eu já precisaria de alguém para olhar a Helena. De início, antes das férias do Anderson, eh, a Luciana me ajudou muito, sou muito grata a ela. Ela olhava a Helena para mim, só que eu já sabia que depois de uma certa data ela também precisaria procurar emprego para seguir a vida dela, né? Claro. E graças a Deus ela conseguiu o emprego dela e eu precisei correr atrás de ama. E começou a ser um problema para mim, porque tem a questão de você não saber quem é, você deixar o seu filho na casa de um estranho. E a outra questão estava muito caro. Era quase o valor da minha diária, porque o Bruce também entrou em férias escolar e eram 2 crianças para deixar com a ama e estavam me cobrando a diária. Então, assim, os que estavam valendo mais a pena o preço era muito longe e ficava muito cansativo, porque eu tinha que acordar eles muito cedo para levar eles na ama para depois ir para o trabalho. E os que estavam aqui mais perto de casa estavam me cobrando um absurdo que era quase a minha diária e não ia compensar eu trabalhar para pagar a ama para eles dois e ia ficar quase no 0 a 0. Então, o que aconteceu? Eu sentei, conversei com o Anderson e nós tomamos a decisão de procurar alguma coisa para eu fazer à noite. E assim foi. Anderson me mandou um anúncio que, se eu não me engano, foi um amigo dele, inscrito inclusive do canal, que se tornou amigo, que mandou para ele esse anúncio em um lar que não é tão perto aqui de casa, que é onde eu tô agora. Não é. O outro era 4 quilômetros daqui, então esse é 14 quilômetros aqui de casa. E é à noite. A gente viu o anúncio, eu liguei para lá e a diretora não estava lá nem no dia que eu liguei, nem no dia seguinte, nem no dia consecutivo. Aí a menina falou que 2 dias depois a diretora estaria lá. E eu perguntei o horário que ela chegaria lá e eu fui informada que ela chegaria às 9 da manhã no lar. E eu falei que estava interessada na vaga e tal. Ela pediu para eu ir para falar com a diretora e fazer a entrevista. Quando foi 8h30 da manhã, eu estava lá, aguardando a diretora chegar. Quando ela chegou, ela veio falar comigo e eu falei que tinha visto o anúncio, que eu estava interessada na vaga e se teria como fazer uma entrevista. E falei que meu currículo não estava atualizado, porque eu já tinha trabalhado. Foram quase 2 meses nesse primeiro lar de idosos, 1 mês e pouco. E eu estava interessada na vaga. Aí falei que eu tinha as crianças, que eu faria rodízio com o Anderson, quando o pai estivesse em casa ele estaria com as crianças e eu no trabalho e vice-versa. Quando ele estivesse no trabalho eu estaria em casa tomando conta das crianças.
E ela ficou de me ligar, falou que teria mais uma ou 2 entrevistas a fazer naquele dia. Ela ficou de me ligar, aí eu vim para casa, porque eu tenho uma certa agonia em relação a isso aqui, porque tudo que é lugar que você vai, eles falam assim: "Ah, ok, a gente te liga". E tem às vezes eles nem ligam e fica para lá, e você fica esperando em casa naquela ansiedade, passeio, não passei, vai rolar, não vai rolar. E graças a Deus essa vaga, a diretora me ligou 2 horas depois. Quando eu cheguei em casa, 2 horas depois da entre de eu ter feito a entrevista, ela me ligou falando que eu ficaria e se eu poderia começar no dia seguinte. Eu: "Claro", comecei lá. Aí fiquei uma semana em treinamento, meu horário nesse lar é de 9h30 da noite às 7h30 da manhã. Só que combinado era uma semana eu chegar às 7 horas da noite para eu ficar uma semana de treinamento, pra conhecer os utentes, para saber a rotina da casa e como seria o meu serviço à noite. E estou lá desde o dia 6 de julho. 6 de julho eu iniciei nesse lar de idosos, que eu estou agora trabalhando à noite, de 9h30 da noite às 7h30 da manhã. Ah, voltando ao outro lá, eu esqueci de falar em relação a valores. Eu trabalhava em média 15 dias no mês no outro, 12 horas por dia de trabalho. A minha diária no outro era 60 euros e mais ou menos no mês dava 900 euros, que dava mais ou menos 15 dias trabalhados, dava em média 900 euros por mês por recibo verdes. Nesse que eu estou agora, eu trabalho de 9h30 da noite às 7h30 da manhã. Eu tenho 2 folgas na semana, é contrato de trabalho, e o que me dá direito a férias e 13º, né. E é isso. Nesse a rotina é um pouquinho diferente, porque eles não tomam banho todo dia, o que facilita o nosso trabalho, mas normalmente eles tomam banho uma ou 2 vezes na semana e todo dia faz a higiene íntima. E à noite o serviço nesse lar que eu estou é assim, você chega, deita alguns utentes que ainda estão levantados, dá medicação da noite. Se você a louça sempre está limpa, o lar sempre está limpo no horário que eu chego, então eu cuido do que eu sujar. Se eu sujar a louça, tipo assim, normalmente eu dou o comprimido com chá, eu sujei um copo, eu vou lá e lavo aquele copo. Aí normalmente dá 11 horas da noite, eu já estou com o serviço todo pronto e vou descansar. Pode descansar, é liberado. Aí 2h30 10 horas da noite eu tenho alguns pensos para trocar, para tirar. 2h30 da manhã eu tenho que levantar e trocar, passar nos quartos e trocar alguns pensos, que é o absorvente. Aí eu posso voltar e descansar. 4h da manhã tem a ronda, que é só passar nos quartos e ver se estão todos dormindo, se estão todos bem. E eu tenho que levantar 2 utentes. Eu tenho que levantar 2 utentes e cuidar deles e dar o pequeno almoço e deixá-los na sala. 7h30 da manhã eu venho embora. Então, assim, em relação a trabalho, nesse lar eu trabalho muito menos. Mas, em compensação, trabalhar à noite não é tão fácil, é muito mais cansativo do que trabalhar durante o dia. Por quê? Você não tem uma noite completa de sono. Tem dia que eu não consigo dormir, porque tem dia que tem um senhor lá que ele tem ele tem câncer e ele sente dor. Então tem dia que ele passa a noite mesmo com comprimido de dormir, tem dia que ele passa a noite a gemer de dor, a reclamar, e eu tenho que ficar indo lá conversar com ele. Então, assim, é isso. Tem dias que é uma noite muito tranquila e tem noites que é uma noite agitada e vamos levando. Tá funcionando, eu fico quando eu chego em casa, eu fico o dia todo com a Helena e com o Bruce. Eu ponho a Helena para dormir comigo um pouquinho durante o dia
E 2 folgas na semana tá dando para levar por enquanto. Eh, Tem alguns casos que são engraçados, né, de utentes, porque eles têm as manias deles, né. Então, tem nesse lar tem 2 idosos que eles gostam de assistir jogo, dia de jogo eles não querem deitar cedo de jeito nenhum, que eles querem assistir o jogo. Aí tem dia que eles vão deitar lá para 23 horas, porque eles estão assistindo o jogo eu deixo, né, já tô lá mesmo, eu vou adiantando outra coisa, eu tiro a medicação. Esqueci de falar desse detalhe, eu tiro a medicação, tem uma caixinha lá que fica a medicação da semana, aí fica lá separado pequeno almoço, almoço, lanche e janta. Então, eu tiro a medicação, separo a medicação de cada um do pequeno almoço do dia seguinte, e quando eu chego já tá separada a medicação que eu dou para eles de dormir, ao deitar. Então, alguém separa a minha e eu separo a do pequeno almoço. O que é coisa rápida, é coisa de menos de 10 minutos a gente separa a medicação, tem uns copinhos lá que tem o nome de cada um, aí você tira lá daquele cada um, tem um armário lá que tem uma caixa individual de cada um com a medicação, que vem separado pequeno almoço, almoço, lanche e janta. E eu tiro a medicação do dia seguinte do pequeno almoço. E nós temos lá nesse lar uma senhorinha de 106 anos, 105 anos, já faz 106 anos esse ano, uma de 102. Eu acho bem interessante porque elas são bem inteiraças, bem. A de 102 anos anda ainda anda. Ela só precisa de apoio, né? A gente só apoia o braço dela, ela usa a bengalinha dela, anda, vai à casa de banho, vai pra cama andando. É bem inteirona. E tem uma que me morde, porque tem que tirar a dentadura para eles deitarem para dormir, porque eles podem, entalar, né. Então é pedido que a gente tire a dentadura ao dormir do pessoal, e tem uma que não quer tirar de jeito nenhum, e ela tenta morder a gente. Ah, tem umas situações assim, a gente vai ter que quem tiver interesse em trabalhar nessa área vai lidar com esse tipo de situações. Tem uma que me xinga, mas assim, de certa forma eu até entendo, né. Eu trabalho à noite, então eu tenho que passar de madrugada para tirar o penso. Tirar o penso é o absorvente que fica por dentro da fralda. Eles usam a fralda e um penso. Então eu passo 2h30 da manhã para arrancar o penso dela. Aí ela tá no sono maravilhoso. 2h30 da manhã chega uma pessoa lá e vai tirar as calças da mulher, abrir a fralda, puxar o penso. Ela fica braba. Todo dia essa senhorinha me xinga. Eu falo assim: calma, querida, é só para tirar o penso, já estou indo. Aí tiro, aí dou boa noite para ela, aí ela volta a dormir. E vida que segue. Eles têm a rotina deles, eles têm a mania deles, e a gente que tem que se adequar, se adaptar e fazer o nosso trabalho, né. Não é todo mundo que consegue trabalhar nessa área, porque tem gente que não consegue lidar com com a higienização, né, digamos assim, deles, porque tem gente que tem nojo e tal. Eu acho bem tranquilo. Primeira semana para mim não foi muito legal. Especificamente o primeiro e segundo dia, porque não estava mesmo adaptada, eu achei que eu não conseguiria. Mas depois do segundo dia eu vi que dá para fazer, dá para trabalhar nessa área. A gente no final, tem uma frase que uma colega minha de trabalho no primeiro lar falava, e realmente ela fala assim: "Você está gostando?" Eu falei assim: "Eu estou conseguindo trabalhar de boa". Porque aí ela falou assim pra mim: "Carla, mas, no final é gratificante você ver eles bem cuidados, eles limpinhos, você vê que você está fazendo um bom trabalho e que eles estão sendo bem cuidados". E realmente, conforme eu venho trabalhando com isso, eu sinto essa sensação mesmo de que eles estão sendo bem cuidados. No Brasil, a gente tinha um conceito, assim,
a gente julgava de certa forma, que num lar de idosos é como se fosse um abandono. Isso é mais questão de cultura. Aqui em Portugal, botar um idoso num lar é questão de cuidado com o idoso, porque vai ser um local que vai ter a alimentação no horário certo, vai ter pessoas cuidando no horário certo, dando a medicação no horário certo, tem enfermeira, tem um cuidado especial em volta desse idoso. Então aqui é tratado como um carinho, como cuidado. O familiar pode visitar todos os dias se quiser. Então aqui é visto de outra forma. E trabalhar nessa área realmente hoje eu consigo ver que é uma forma de cuidar do outro, de zelar pelo outro, e é gratificante sim no final do dia ver que você fez um bom trabalho, ver que eles estão bem cuidados. E é isso. Quem pretende vir para cá, para Portugal, trabalhar nessa área de idosos, de cuidadores de idosos, que aqui é auxiliar de ação direta, venha preparado para trabalhar. Não é não é uma das tarefas mais fáceis, mas também dá para levar, dá para trabalhar de boa. Eh, não precisa de curso, não precisa de experiência, para trabalhar nisso, porque a maioria dos lugares eles ensinam como que faz, porque no Brasil normalmente precisava de um curso de cuidadores de idosos. Aqui não é obrigatório esse curso. E é isso. Está aí o meu relato da minha experiência, de trabalhar em lar de idosos. Até logo, pessoal!